Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com você e com sua família. Neste vídeo eu quero passar para vocês a minha opinião de dono do meu tablet, que é o Galaxy Tab A9 Plus. Estou com este aparelho há pouco mais de um ano, mais precisamente desde abril do ano passado, e eu quero passar para vocês o que eu considero nesse aparelho como pontos positivos, os pontos negativos e também os pontos que eu considero mais ou menos nele, tá bom? Esse aparelho eu tenho usado ele tanto no meu trabalho como na igreja e vamos lá. Eu quero começar falando com vocês a respeito dos pontos positivos que eu considero nesse aparelho. O primeiro ponto positivo que eu considero no Galaxy Tab A9 Plus é a sua construção traseira em metal, que passa um aspecto de resistência. Ponto para a Samsung nesse quesito construção traseira desse tablet. Outro ponto que eu considero positivo nesse aparelho é a qualidade de áudio dele. Eu me surpreendi com a qualidade de áudio deste tablet. É um tablet que tem um volume muito bom e a qualidade muito boa mesmo. Tem até a tecnologia Dolby Atmos, se não me engano. Mas áudio ponto nota 10, ponto positivo nesse aparelho aqui. Outro ponto positivo que eu considero nesse meu tablet é o seu peso. Ele não é pesado, apesar de ser um aparelho de 11, a tela de 11 polegadas. Ele você pode manusear tranquilamente com uma das mãos, segurar tranquilo, muito bom a questão do peso. Outro ponto positivo que eu considero nesse meu tablet. Agora quero falar para vocês sobre os pontos que eu considero negativos nesse meu aparelho. Vamos lá. Primeiro ponto que eu considero negativo é que ele não vem com acessórios. O único acessório que vem é com extrator para você abrir aqui o slot, o cartão de memória. Esse meu tablet aqui, esqueci de falar. Esse meu tablet aqui, a versão dele é apenas com Wi-Fi. Tem a versão com Wi-Fi mais 5G. Só vem esse acessório. Não vem capa, não vem película, nem sequer uma capinha protetora para ele, não vem. E capa teclado só em sonho. Apesar de ele ter a conexão, dá para vocês verem aqui, ó. Ele tem aqui o conector para capas, o conector magnético aqui, tá bom? Pois bem, então não vem com acessórios, é um ponto negativo desse aparelho. Outro ponto negativo que eu considero nesse aparelho é que ele não tem nenhuma proteção contra água e poeira. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre a tela. E é outro ponto que eu considero negativo. Outro ponto que eu vejo como negativo nesse aparelho é a sua velocidade de carregamento da bateria. Ele suporta carregamento de até 15 watts, mas mesmo assim demora muito a carregar. O carregador que vem nele, outro ponto negativo, o carregador que vem na caixa desse tablet não é um carregador de 15 watts. Se fosse, eu não daria como ponto negativo, mas Samsung, por favor, né? O tablet ele suporta carregamento até 15 watts. E não manda um carregador de 15 watts negativo. Agora eu quero passar para vocês os pontos que eu considero mais ou menos esse tablet. Não são pontos que eu considero que não tornam o aparelho ruim, péssimo, mas também não torna o aparelho como aquele primor. Por isso que eu gosto de considerar como mais ou menos. Primeiro ponto é a tela. Pois bem, a tela desse aparelho aqui tem um bom tamanho, 11 polegadas. Eu gostei desse tamanho aqui, comparado com o Galaxy Tab S6 Lite. É mais confortável eu ver, assistir, trabalhar com essa tela aqui. Resolução da tela, resolução ok, nada de esplendor, mas a tela, pessoal, ela suja com muita facilidade. Ela fica suja com poeira, mas muito fácil mesmo. Ela deixa muitas marcas de dedo.
E outra coisa, eu percebi que essa tela ela não é tão sensível ao toque com caneta. Ela é compatível não com a S Pen original da Samsung, mas essas canetas paralelas que se vendem por aí, pois bem, ela é compatível. Só que ela não tem uma resposta tão boa, mesmo com essas canetas paralelas, comparado com, por exemplo, o meu celular. O meu celular, que é um Galaxy A72, lançado em 2021, usando uma caneta paralela que eu comprei para usar no meu tablet. Usando essa caneta no meu celular, a resposta no meu celular é muito melhor, é muito mais rápida, muito mais fluida. A caneta aqui no meu celular, eu posso posicionar a caneta em qualquer posição e a tela e responde ao toque. Já nesse tablet não. Infelizmente, a Samsung pisou na bola e ela não tem uma tela tão responsiva com a caneta, essas canetas paralelas, tá bom? Outro ponto que eu considero, mas eu não considero totalmente negativo não, certo? Opinião minha em relação à tela. Outro ponto que eu considero mais ou menos é o Wi-Fi dele. O Wi-Fi, ele tem um alcance bom, ponto positivo nisso aí. Só que qual é o ponto negativo? O positivo do Wi-Fi é que tem um alcance bom, mas o que acontece? O Wi-Fi ele não recebe toda a velocidade de conexão. Eu fiz um teste agora há pouco, não sei se dá para vocês verem aqui, ó, atrás de mim o roteador. Tá aqui o roteador. Eu coloquei o tablet bem pertinho dele. Aqui na minha casa a conexão é de 700 megas e o tablet ele só recebeu 261 megabits. Então, fica aí essa observação, tá bom? Outro ponto que eu considero mais ou menos esse tablet são as câmeras. Tanto a câmera traseira quanto a câmera frontal, elas gravam em Full HD a 30 quadros por segundo, beleza, mas a qualidade é mais ou menos, tá bom? Principalmente a câmera traseira. A câmera traseira tem uma resolução mais fraca que a câmera frontal, tá certo? A câmera frontal, ela captura até imagens ok, bacaninha, mas as imagens perdem pro meu smartphone, pro meu Galaxy A72, portanto eu considero como um ponto mais ou menos. Outra coisa que eu considero mais ou menos nesse tablet é a sua bateria. A bateria desse tablet é de 7.040 mAh. No meu trabalho, às vezes eu uso hub USB, alguns dispositivos conectados nele, e quando chegar se eu usar muito na escola, esses equipamentos, a bateria é drenada bem rápido. Eu daria como ponto positivo se ele viesse com pelo menos 8.000 mAh. Se ele viesse com essa capacidade, não seria ponto mais ou menos, mas seria ponto positivo. Tá bom? Então, a capacidade mais, se você usar ele de uma forma bem leve, dá para você sim ter a bateria, dá para a carga dela durar até um tempo legal, tá bom? Mais ou menos. E eu queria falar por último, queria encerrar esse vídeo falando sobre o desempenho dele, que eu considero mais ou menos também, tá bom? Vamos lá. Ele vem equipado com um processador Snapdragon 695 de 5 nanômetros, 4 GB de memória RAM LPDDR4 e armazenamento de 64 GB. Pois bem, olha, o desempenho para tarefas bem simples, você pesquisar um vídeo, assistir, ok, tranquilo. Jogos, o meu filho às vezes usa ele, dá para jogar, ok. Mas se for para coisas pesadas, você vai sofrer. Você vai sentir engasgos. No multitarefas, é comum dar aqueles engasgos, porque são apenas 4 GB de memória RAM. Então, fique ligado. Se você quiser um tablet para coisa básica, questão de desempenho, aqui você pode pensar nesse aparelho aqui. Agora, se for para coisas mais hard user, descarte esse aparelho. Isso aqui é um aparelho para tarefas básicas. O desempenho dele
eu considero mais ou menos, tá bom? Pois bem, e afinal, vale a pena comprar o Galaxy Tab A9 Plus? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Ele veio com Android 13 e já foi atualizado nesses dias. Ele foi atualizado para o Android 15. A Samsung promete, se eu não me engano, até 3 atualizações do Android para ele e 4 anos de patch de segurança. Então, já veio com 13, já recebeu 14, 15, então falta mais uma atualização de Android e mais 2 atualizações de patch de segurança. Pois bem, vale a pena ou não? Olha, se o seu uso for para coisas básicas, como o meu uso, né? Na escola, na igreja, para você fazer registro em sala de aula, ver músicas, enfim, tranquilo. É positivo, é um aparelho sim, pode comprar. Agora, se for para fazer coisas que exijam mais desempenho, não compre, porque você pode se decepcionar, tá bom? Mas no geral, na minha avaliação, na minha opinião, como dono do aparelho, é um aparelho sim, pelo custo dele hoje está mais ou menos R$ 1.200, 1.300, até mais em conta, encontrei ele de R$ 1.100 esses dias. Então, é um aparelho sim que vale a pena você comprar, desde que você, repito, use para coisas básicas, tá bom? Pois é, pessoal, essa foi a minha opinião de dono desse meu aparelho aqui. Mas no geral, ele tá dentro das suas capacidades, está suprindo bem a minha necessidade no trabalho, na igreja. E eu queria saber a sua opinião. Você tem esse aparelho? Você concorda comigo? Coloca aí nos comentários, você discorda? Você, o que você achou da avaliação desse aparelho? Você está com vontade de comprar um? Coloca aí nos comentários, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Peço a vocês que deixem o joinha, deixem o like nesse vídeo, tá bom? Para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e a plataforma entenda que esse é um conteúdo relevante, conteúdo de importância, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Ah, outra coisa, se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative as notificações. Que Deus abençoe você e sua família ricamente e até o próximo vídeo, se Deus quiser.